Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, estamos hoje com a responsabilidade de conversarmos com vocês sobre um texto retirado do livro Retalhos de Poesia, que fala sobre as passagens de Jesus feitas de forma poética. Então hoje nós vamos ler para vocês e depois comentar o texto A Escolha da Poesia do Viver. Nós vamos ler o texto e em seguida faremos os comentários. Jesus subiu o monte e passou a noite em oração. Quando era dia, chamou seus discípulos, 12 deles, a quem denominou apóstolos. Simão possuía nos olhos os segredos das ondas do mar. Suas mãos, apesar de calejadas, possuíam o ritmo das marés, a fluidez dos peixes que procuram tesouros nos mistérios dos oceanos. André possuía a clareza do sol nos cabelos. Era alegre e sua felicidade refletia-se nas janelas abertas da sua alma, escancaradas na direção dos horizontes infinitos. Tiago possuía uma sinfonia de primavera cantando eternamente no coração. Trazia folhas frescas dos campos, salpicadas com o orvalho da madrugada. Absoluto pela essência da primavera, deixava que a essência do seu perfume iluminasse os dias. João acendeu fogueiras de amor nos seus jardins, transformando a noite numa possibilidade de viver todos os sonhos possíveis. Filipe possuía a sabedoria dos tempos antigos, aqueles recobertos pelo musgo do tempo, onde os seguidores ofertavam largas doses de emoção nos altares dos sonhos. Bartolomeu carregava no peito a harpa encantada dos pássaros canoros, aqueles que voltam aos ninhos no começo do entardecer, carregando nos bicos a polpa de frutos colhidos nos arbustos da fantasia. Mateus possuía a grandeza dos oásis dos desertos, aqueles lugares sagrados nas margens dos afetos, onde sonhadores sedentos descansam antes de desvendar os abismos da alma. Tomé possuía o sino das dúvidas marcantes, guerreando sentimentos. Porém, um poema solar de amor seria capaz de calar as suas incertezas. Tiago, filho de Alfeu, trazia o toque da madrugada, impregnando o olhar, a luminescência da aurora na intimidade do ser. Simão, chamado Zelote, era capaz de escalar altas montanhas para observar nuvens e estrelas, encantando-se com o desabrochar da eternidade. E Judas, filho de Tiago, carregava a poesia do amanhã. Aquele que o traiu possuía o poema da escuridão entranhado no peito. Vivia absorto pelo cântico de chamados infernais que o encaminharam para a morte. Jesus os escolheu e partiu, disposto a semear poesias por todos os rincões da terra. Bom, então aqui é uma leitura poética sobre os 12 apóstolos de Jesus. E nós hoje gostaríamos de conversar com os nossos irmãos sobre uma pessoa, uma poeta. A gente fala poeta porque Cecília Meirelles, que é uma poeta, né, ela tem um poema que ela fala o seguinte: não sou alegre nem triste, sou poeta. Então a Cecília Meirelles não gostava desse termo de poetisa, ela preferia poeta, então por isso que eu denomino poeta. Então eu vou falar com vocês sobre uma poeta chamada Alta de Souza.
que fez a escolha da poesia do viver na sua existência. Então, quem foi Alta de Souza? Alta de Souza foi uma poeta que viveu entre 1876 e 1901. Ela nasceu na cidade de Macaíba, no Rio Grande do Norte, e ela apenas publicou um livro chamado Horto, que foi publicado em 1900 e teve o prefácio de Olavo Bilac. Mas por que a gente está falando sobre Alta de Souza? Primeiro, que ela foi uma das poetas que utilizaram a mediunidade de Francisco Cândido Xavier no livro Parnaso de Além Túmulo. E ao longo da vida do Chico Xavier e de outros médiuns, Alta de Souza sempre trouxe a palavra, o poema do Cristo latente no coração. E durante a sua vida de encarnada, ela é considerada uma poeta ultrarromântica mística. O que é o ultrarromantismo? O ultrarromantismo é a característica daqueles escritores que entendem o sofrimento sobre uma outra ótica, que apesar de sofrerem as dificuldades da existência, não perdem a fé em Deus, não perdem a fé em dias melhores. E é o caso da Alta de Souza. A Alta de Souza, ela viveu apenas como encarnada durante 24 anos. Em 1901 ela desencarnou e a característica dela é que a sua poesia é mística, ou seja, é uma exaltação da fé no Cristo, na fé em Deus e em Jesus, apesar dos sofrimentos que ela teve que vivenciar. Então, nós destacamos aqui um poema que a gente vai ler para vocês terem uma ideia da grandiosidade da Alta de Souza. Esse poema é um poema que ela escreveu quando estava encarnada ainda, que faz parte desse livro Horto, que é Passando. Então, nesse poema ela fala o seguinte: quando me vem passar risonha e calma, sem um pesar que me anuvie a fronte, perdido olhar na curva do horizonte, cuidam que eu tenho o paraíso na alma. Mesmo encontrei quem me dissesse um dia: invejo-te a existência descuidosa, como se espinhos não tivesse a rosa, ou fosse a vida isenta de agonia. Porém, enquanto desdenhosa, altiva, eu vou passando, alegre ou pensativa, a rir como um feliz demente, meu pobre coração dentro do peito, triste e doente, agonia no leito, vai soluçando dolorosamente. Não, perdão, esse último aqui eu errei. Meu pobre coração dentro do peito, triste e doente a agonizar no leito, vai soluçando dolorosamente. Então vocês vejam que a Alta de Souza, ela fez uma escolha pela poesia do viver, porque apesar do grande sofrimento que ela tinha, ela através da sua poesia, ela não deixou de seguir a Jesus. Ela, através da sua obra, ela mostra que nós temos que ficarmos aqui no plano terreno para aprender a sofrer sem esmorecer. E aí vem aquela pergunta, né? Mas, poxa, será que a nossa vida é isso aí mesmo, né? Será que a gente tem que ficar com essa história de gostar de sofrer? De por que todo o seguidor de Jesus tem que sofrer? A gente sabe que os 12 apóstolos, todos eles sofreram. O único que teve uma vida relativamente mais tranquila foi João, que ele foi para a ilha de Pátimos. Ele
ficou cuidando de Maria de Nazaré até Maria desencarnar, e ele, historicamente, foi um dos poucos apóstolos que não foram mortos em sacrifício no circo romano, devido às perseguições romanas. Ele morreu com idade avançada. Mas a maioria dos apóstolos, Pedro, Tiago, André, Filipe, os demais, todos eles foram perseguidos e mortos. A gente sabe que tem aquela passagem de Pedro em que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele se considerava indigno de ser crucificado e ter a morte que Jesus teve. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E é considerado o primeiro Papa. Pela Igreja Católica, ele é o primeiro Papa, né? Bem, então a gente vê que realmente, né, os seguidores de Jesus, os verdadeiros seguidores de Jesus, passam por dificuldades. Mas por que mesmo que a gente passe por dificuldades, esses seguidores não perdem a escolha da poesia do viver? Pelo seguinte: primeiro, a pessoa compreende uma coisa muito importante chamada renúncia. A renúncia é o quê? A nossa irmã Alta de Souza, ela teve um namorado chamado João Leopoldo da Silva Loureiro, que ela não pôde se casar com ele porque os dois eram tuberculosos. O que vitimou, o que levou a nossa irmã Alta de Souza ao túmulo, a desencarnação, foi a tuberculose. No século, ela viveu, né, final foi de 1876 a 1901. Então, nessa época, não existia medicação para a tuberculose. A pessoa que ficava com essa doença morria e não tinha solução. Então, a gente vê que tem muitos poetas na época que se tornaram tuberculosos e morreram, né? E muitas pessoas comuns também, né, que desencarnavam devido à tuberculose. Bem, então houve um período na vida dela que ela teve um namorado chamado João Leopoldo da Silva Loureiro, e ele também era tuberculoso e ele também morreu de tuberculose. Então ela teve que renunciar ao amor desse rapaz por causa da doença. Ela tinha o sonho de ter filhos, de casar, enfim, de ter uma vida amorosa, como a maioria das moças da época tinham, né? A gente sabe que realmente naquela época as moças eram mais voltadas para o casamento, para se preparar para o casamento, para ser mãe, mas de qualquer forma era a maneira pela qual as moças na época eram felizes. Então ela queria também ter essa possibilidade, a Alta de Souza, mas ela não pôde. Inclusive a mãe dela, a família dela, né, não quis, né, que ela continuasse, né, o namoro por causa da doença. Então ela realmente tem aí essa condição de ter renunciado a esse amor. Então, por que isso? Porque a gente sabe que às vezes nós precisamos aguardar um outro momento existencial para que os nossos sonhos se fortaleçam, para que os nossos sonhos se consolidem. É o chamado Kairos, ou seja, o tempo de Deus. Às vezes o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Outra coisa também que nós temos que levar em conta é que nós vamos reencontrar os nossos amores na vida além túmulo. Então, às vezes, aquela pessoa que você não pôde ser feliz aqui no plano terreno devido a algum problema que você teve, alguma dificuldade que você foi estabelecida, você vai ter que, no mundo espiritual, você pode encontrar aquela pessoa. E outra coisa também é o entendimento
de que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, ao entendermos que nós vivemos num mundo de provas e expiações, ou seja, um mundo no qual você não vai ter a felicidade plena, você terá apenas a felicidade relativa, você então, ao passar por essas problemáticas existenciais, você consegue se equilibrar e consegue ser feliz, consegue manter a sua inteligência emocional, o seu equilíbrio emocional. Então isso aí é a escolha da poesia de viver, de você saber que em alguns momentos você não vai poder fazer tudo o que você deseja, que você vai ter que esperar o tempo de Deus, às vezes até numa outra existência que você vai poder consolidar algo que você deseja, é o Kairos. Outra coisa, você entender que os seus entes queridos, que às vezes você não teve possibilidade de amar quando estava encarnado, você vai reencontrá-los no mundo espiritual. E também que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, quem deseja fazer a escolha da poesia, do viver, tem que compreender esses aspectos. E por isso que, apesar dos sofrimentos, os apóstolos de Jesus são felizes. Todos eles são felizes. E a gente aí vê, a gente analisa os exemplos também atuais, né? Da irmã Dulce, por exemplo, que tinha problemas de saúde graves. Ela, de acordo com a biografia dela, ela tinha um problema de asma, se não me engano, e ela dormia sentada devido à grande dificuldade de respirar que ela tinha. Mas ela era a primeira a levantar da cama para atender os necessitados. Chico Xavier não precisa nem falar, né? A gente sabe que ele levou uma vida com muitas dificuldades. Temos também o nosso irmão Jerônimo Mendonça, que é conhecido como Gigante Deitado, no qual, uma ocasião, ele estava com um problema de hemorragia muito grave e ele imaginou que ia desencarnar. Aí ele foi até o Chico Xavier para se despedir dele. Quando chegou lá, o Chico fez um passe de cura sobre o nosso irmão, sobre a região afetada do nosso irmão, e falando: você ainda precisa ficar aqui mais um tempo, tenha paciência, ainda não está na hora de você voltar para o mundo espiritual. Ou seja, a escolha da poesia do viver nos leva a encarar a vida sem murmurações, sem desespero, sem revolta e sem lágrimas amargas, né? É claro que é o que eu estou falando, sempre falo aqui nos vídeos, né? Quando a gente fala essas coisas, no vídeo anterior, nós falamos sobre o Cruz de Souza, que também passou por grandes dificuldades e também fez uma escolha de sublimar o sofrimento através da sua poesia. Mas a questão de você saber, entender a necessidade do sofrimento não quer dizer que você é masoquista, que você gosta de sofrer. É a questão de você compreender que o sofrimento faz parte do nosso processo evolutivo. Então, meus irmãos, era isso que a gente queria conversar com vocês nesta oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo vídeo. E a gente está tentando trazer para vocês exemplos de poetas e escritores que foram muito importantes e que conseguiram, através de seus exemplos, nos levar a reflexões que se coadunam com os ensinamentos da doutrina. Então nós vamos procurar a cada vídeo, né, que a gente falar sobre Jesus, nós vamos tentar trazer alguns pensadores, algumas pessoas que estão próximos daquilo que Jesus coloca para nós. Que Jesus nos abençoe e até o próximo vídeo.